Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Olá, boa noite a todos os amigos do Sapiens, companheiros que às quintas-feiras, às 21h45, se encontram conosco neste cantinho de paz e inclusão, que é o nosso programa Outro Olhar. Programa Outro Olhar que hoje será especial e diferente, né? Pois vamos conversar com um grupo de jovens. Hoje não vamos ter nenhum especialista falando sobre a experiência do outro, mas vamos ter as pessoas falando sobre suas próprias experiências. Nós vamos tentar, né? Pelo menos tentar, abrir a caixa preta da juventude, aquela área do ser, aquela área da alma, onde estão gravadas as suas impressões, as impressões mais importantes, né? O que pensam os jovens, o que sentem os jovens hoje em dia, né? Como eles estão vivenciando seus sonhos, seus medos, e, mais importante ainda, como eles pensam em mudar o mundo. Ao longo da história, os jovens sempre foram instrumentos, né, para o avanço da humanidade. Os jovens sempre inovaram, os jovens questionaram o que estava estabelecido, os jovens, então, deram a sua contribuição e chegamos até o ponto em que estamos, que é um mundo ainda com muitos probleminhas, com muitas imperfeições, mas muito melhor do que o mundo dos nossos antepassados. Então, vou convidar as pessoas que vão participar desta roda de diálogo na noite de hoje. Primeiro, eu quero convidar o meu amigo Wesley Gama, poeta, escritor, músico, cantor, que vai me ajudar nesse bate-papo. Nós dois vamos mediar esse bate-papo com a galera jovem, ok? E ele, como cantor e como compositor, quem sabe no meio aí até nos surpreenda, mas eu não estou pressionando. Tá? Boa noite, Gilmar. Uma felicidade participar mais uma vez aqui. Eu acho que temos nesses jovens que estão aí, que vêm para mudar o mundo, dentre eles eu sei que tem músicos também, eu acho que não vou precisar sacar o violão hoje, não. Oh, maravilha, maravilha. Obrigado então, pelo convite. Vamos ouvi-los, sim. E vamos convidar, então, a turma, a galera jovem, né? O João Vitor de Currais Novos, estudante da UFRN, é músico, o homem é fera aí no violão e na sanfona, né? Pode surpreender, se quiser, pode causar surpresas aí pra gente, viu? Vamos chamar o nosso Samuel Guerra. Desculpe-me com ele, porque no banner saiu Samuel Guerra. Mas aí tá um negócio aqui, o computador tem 68 anos e vez ou outra dá umas travadas, sabe? Só o João Vitor depois para melhorar isso, consertar essa máquina. E, por último, vamos chamar o nosso Mohamed Oshai. Aliás, o Samuel Guerra, ele é estudante de teatro e evangelizador espírita. E o nosso Mohamed Oshai, que é secretário fraterno da Juventude Franciscana no Rio Grande do Norte e na Paraíba, ou seja, um jovem que tem uma experiência muito importante para compartilhar conosco, né? Além de todos os demais que também têm experiências muito importantes. E está faltando a nossa Ana Beatriz Nobre. Ana Beatriz é estudante de Direito, é anglicana, pertence à comunidade anglicana da paróquia de Nossa Senhora, acho que Nossa Senhora da Apresentação, se eu não estou enganado, né? É a paróquia do nosso caríssimo reverendo Gessione Pinto, nós agradecemos ao Gessione pela indicação, mas a Ana Beatriz, ela nos disse que estava no trabalho, há poucas horas,
que estava no trabalho sem previsão de sair, deveria entrar um pouquinho com um certo atraso, né? Não tem problema. Nós vamos deixar a porta aberta para a Ana Beatriz, né? Então, o Wesley já deu boa noite. Gostaria que cada um de vocês também desse um boa noite para a turma que está nos ouvindo e nos vendo, né? E, em seguida, eu vou me referir à turma do bate-papo. João Vitor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wesley. Boa noite, Omar. Agradeço a vocês pelo convite de estar aqui para debater assuntos da juventude, né? Assuntos que permeiam nossas vidas, como a gente enxerga o mundo de hoje, o que é que a gente pensa para o futuro, né? Então, agradeço muito por essa oportunidade de falar, de expressar minha opinião aqui e de dialogar com outras pessoas com opiniões divergentes, talvez opiniões semelhantes. E boa noite também a todo mundo que nos assiste. Espero que vocês gostem, espero que compreendam um pouco mais da mente dos jovens, se é o que vieram aqui. Espero que saiam com ainda mais dúvidas para serem tiradas depois. Boa noite também a Samuel e a Mohamed. Passo a palavra para vocês. Muito obrigado, João Vitor. Daí o nosso Mohamed. Boa noite. Boa noite a todos. Reforço os agradecimentos pelo convite, principalmente esse espaço que já passaram todos os campos. Pequena interferência no seu som, Mohamed. Ele está falhando, ele está cortando. Vamos ver aí. Está cortando. Eu acho que é algum problema aí com o microfone, com o fone de ouvido, alguma coisa que está... Uhum. Vamos ver agora, deve melhorar. Você nos ouve? Melhorou agora? Melhorou, mas está ainda falhando. Será que esse aparelho aí não precisa de uma carga? Não, está ligado na... Estava tudo muito bem, né? Antes de nós iniciarmos, o som estava muito bem, né? Houve algum probleminha aí, talvez o encaixe do microfone, fone de ouvido. Mas tente mais uma vez. Não. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para o Samuel e você, se você quiser, Mohamed, você pode entrar de novo, talvez resolva o problema por aí, tá? Então, vamos ver se melhora. Então, nosso Samuel Guerra, boa noite. Boa noite, pessoal. Talvez vocês escutem a minha cachorra, porque a minha vizinha decidiu que esse era o momento de soltar a cachorra dela. E aí a minha cachorra é inimiga da cachorra que a minha vizinha tem. Ela achou que esse era o melhor momento, o momento mais apropriado. Então elas estão brigando ali, talvez vocês escutem no fundo. Eu fico muito feliz de ser chamado para esse momento. Boa noite, Wesley, boa noite, João Vitor, boa noite, Omar, Mohamed também, que vai entrar aí. Eu também estou muito animado, quero muito conversar essa noite. Acho que é isso. Estou animado, estou feliz. Seu microfone está desligado, Tio Omar. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado por sua mensagem, por seu boa noite, né? O Mohamed ainda não voltou, ele está tentando entrar de novo, né? Se conectar de novo com a gente. Nós recebemos aqui uma mensagem agora pelo WhatsApp da nossa Ana Beatriz. E ela, lamentavelmente, ela diz, provavelmente atrasada, mas diz: boa noite, meus caros colegas, saúdo a todos com a paz de Cristo. Uma pena não conseguir compartilhar com vocês desse momento ímpar. Por motivos de trabalho, estudo, não vou conseguir comparecer à nossa tão esperada live.
Assistirei a gravação em breve para absorver alguns pontos de cada um hoje citado. Tenham todos uma ótima noite e fiquem com Deus. Né? Então, nós compreendemos, lamentamos profundamente, porque as mulheres ficaram sem representação nesse bate-papo, né? Era exatamente a Ana Beatriz que ia representar as jovens nesse nosso encontro. Mas tudo bem, né? A gente compreende, acontecem imprevistos, né? E ela pede desculpas e tudo bem. Beatriz, fique tranquila, fique com Deus. Ok? Em outra oportunidade, você participará conosco. Ok? Bom, meus amigos, então, enquanto o nosso Mohamed se prepara e entra de novo, se conecta de novo, né? Vamos ver os nossos amigos que estão no bate-papo, estão na bancada de bate-papo, que é importantíssimo para nós a bancada de bate-papo. São um dos pilares de sustentação do programa Outro Olhar. Temos hoje a presença caríssima, muito querida, do Jean Oliveira de Mossoró, ele e a Márcia, a Marcinha, todos amigos do coração, não é? Ambos amigos do coração. Boa noite, queridos. Boa noite para você também, Jean. Boa noite, Márcia. O nosso caríssimo Neto Jacome, que está sempre conosco, homem que tem cadeira cativa aqui na nossa bancada de bate-papo. Diz boa noite a todos, paz e luz, né? Isso é importante. Também outro que já está instalado na bancada de bate-papo, a Isabelle Moraes. Boa noite, Isabelle Moraes, da nossa equipe também. Então, boa noite, Isabelle. A Valquíria Félix também está conosco hoje. A Valquíria, que é um dos sustentáculos do nosso Sapiens, né? Está coordenando nesse momento o estudo lá na nossa reunião virtual, às terças-feiras. Colabora também com os nossos cuidadores de Francisco, desde o início, né? Então, Valquíria Félix diz boa noite a todos, muita expectativa para ouvir o que os jovens têm a nos dizer. É isso aí, Valquíria, eu também estou, eu quero aprender, viu? Eu quero aprender com essa turma, né? E aí, o Jean Oliveira diz abraço em todos, será uma alegria aprendermos um pouco mais com a juventude. A Lorena Sávila, ainda um mundo de provas até para os cachorrinhos. É isso aí, né, Lorena? Mas a gente vai equilibrando, né? Podemos dar a palavra para eles também, se eles quiserem, né, fazer o protesto, tudo bem. A nossa caríssima Bertelina de Oliveira, de João Pessoa, também já tomou seu assento ali na bancada de bate-papo. Boa noite, Jomar e demais amigos. Estou curiosa e muito interessada no tema de hoje, para entender melhor o universo dos jovens, do qual meus netos fazem parte. É isso aí, Berta. Esse programa é importante para os jovens e importante, talvez mais ainda, para os adultos, né? Para pais, para avós, né? E a nossa Érica Carine. Oiê, boa noite, seja bem-vinda. Acho que é a primeira vez que vem também, está participando da nossa bancada de bate-papo. É isso aí, meus amigos. Então, aqueles que estão no YouTube, tudo bem, tem mais facilidade, pode deixar o like, pode se inscrever no canal se quiser, mas aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, não pelo YouTube, mas pelo Facebook, também pode participar do bate-papo. Pode colocar suas opiniões e pode colocar também as suas perguntas aos amigos que vão participar dessa roda de diálogo. Boa noite ao Pedro Medeiros. Bom, mas temos aí o nosso Mohamed de volta. Teve um probleminha tecnológico, mas está de volta já. Mohamed, boa noite. Boa noite a todos. Ok. Ainda não chegou lá, tá? Ainda está com aquele mesmo probleminha, talvez você procure aí uma posição para o aparelho, sabe? Se você está usando o Wi-Fi, uma posição, mas vamos lá, vamos começar, vamos seguir assim. Mais adiante seu som vai melhorar. Ok, meus amigos? Então, eu
eu pediria, agora eu vou mudar aqui um pouquinho a nossa tela. Vamos lá, vamos retirar essa logomarca, né? Que a essa altura já está atrapalhando a turma aqui. Ok? E aí, eu vou convidar os amigos que participam dessa roda de diálogo para, no início, ver um videozinho de 1 minuto, apenas 1 minuto, com uma pesquisa sobre os jovens brasileiros. Deixe-me agora desligar, agora que a nossa Ana Beatriz já conversou conosco, então podemos desligar para não perturbar a live, né? E vamos, então, ver esta pesquisa que foi realizada 4 anos atrás por uma fundação britânica e reproduzida aqui, noticiada aqui pela revista Época. Infelizmente, eu não consegui dados mais recentes, ok? Mas esses dados de 4 anos atrás, eu creio que eles continuam mais ou menos atualizados. Vamos lá? 1 minuto apenas. Pensam e sentem os jovens brasileiros. A Fundação Britânica Varkey conversou com mais de 20 mil jovens entre 15 e 21 anos em 20 países. A pesquisa Cidadania Global procurou traçar as opiniões de adolescentes e jovens adultos, a geração Z, nos âmbitos de bem-estar, valores pessoais, sociais e de cidadania. O Brasil é o país onde menos jovens afirmam se sentir emocionalmente bem. Somente 16% dos entrevistados apresentam bem-estar emocional, que foi definido pela pesquisa como a ausência de ansiedade, não pensar demais nos problemas ou o sentimento de estar sozinho, intimidado ou rejeitado. Pouco menos da metade dos jovens brasileiros acredita que o país é um bom lugar para se viver. 42% se dizem indiferentes e 12% dos entrevistados consideram o Brasil um lugar ruim para viver. Ainda assim, o Brasil está classificado entre os 10 países com jovens mais felizes, com 69% de afirmações positivas. Ok. Menos mal, não é? Estamos entre os 10 países com jovens mais felizes, né? Mas isso não quer dizer que não temos aí problemas pela frente, né? Coisas que que desafiam os jovens no dia a dia. E aí eu vou lançar uma pergunta inicial, depois o Wesley vem aí, ele tem os questionamentos dele, né? Eu perguntaria a vocês, vocês se situam dentro desta pesquisa que foi apresentada, ou em outras palavras, né? Vocês se sentem à vontade com o mundo e com o país que aí estão? Ou vocês acham que tem que mudar muita coisa? Qual é o estado de espírito de vocês nesse momento? Quem começa? Quem gostaria de começar? Vamos seguir a ordem, então? O João Vitor, que é da área cultural, não? Vamos lá, João Vitor? Vamos sim, Gilmar. Bom, prestando atenção nessa pesquisa aí, né? E vendo assim o cenário atual do Brasil, vendo que a pesquisa é de mais ou menos 5 anos atrás, né? 4 anos, 2017, 2016. Eu creio que o mundo e o Brasil como um todo já evoluíram bastante, né? Desde os tempos passados, as pessoas adquiriram mais direitos, assim como mais deveres. Eu acredito que o mundo se tornou um lugar melhor para se viver, com mais oportunidades, né? Mas eu ainda acredito que a gente tem muito que melhorar, principalmente no cenário brasileiro, né? E agora, analisando ainda mais com essa pandemia, né? Falando assim do jovem, como eu me sinto inserido numa pandemia, como está o Brasil nesse caso, a gente vê que as perspectivas para o futuro estão cada vez mais difíceis, né? A gente tenta, os jovens em geral, querem se inserir no mercado de trabalho, ou então vão para a universidade para poder adquirir o seu diploma superior, para poder ainda estar melhor no mercado de trabalho, ou para fins acadêmicos. E com essa pandemia, com
algumas outras coisas, vem dificultando bastante essa perspectiva, né? Como a gente vai sair dessa pandemia? Como a gente vai brigar, vai lutar por oportunidade de trabalho? Entendeu? Muitas mudanças são necessárias no cenário atual. Eu acredito que a gente não está nem perto, né, de estar num ambiente onde a gente considere muito agradável. Então, respondendo à pergunta, eu creio que eu me encontro sim nessa pesquisa. Eu acredito que o Brasil tenha muitos jovens felizes, mas também acredito que a gente tem muito o que fazer para os outros jovens que não estão felizes e ainda mais. A gente que está feliz não significa que a gente esteja satisfeito, né? Então, para que a gente chegue a um nível de satisfação bem maior, um nível de oportunidades, de direitos ainda maior, eu acredito que a gente ainda tem muito o que fazer. Ok, muito obrigado. Quem gostaria? O Mohamed. Vamos ver se o Mohamed melhorou um pouquinho. Melhorou o som, vamos ver, Mohamed. Vocês conseguem ouvir? O Mohamed tá meio complicado. Jomar, Mohamed, esse fone é Bluetooth que você está usando? É Bluetooth ou está ligado direto no celular? Tente desativar o fone, aí eu acho que o microfone fica bom. Sei. É como se estivesse dando batendo e voltando o som em algum canto, reverberando, né? Você pode desativar e testar o microfone mesmo do celular para ver. Então, às vezes está usando o microfone do fone também, ou os dois. Desliga o fone para ver. E fale. Ao vivo é assim mesmo. Tá desativado. Pá. Consegue me ouvir? Acho que. Fale. Parece que melhorou um pouquinho. Vou ver aqui. Fale. Vocês conseguem me ouvir? Sim, melhorou bastante. Melhorou. Opa, caiu. Opa, caiu. Então vamos fazer o seguinte: o nosso Samuel que estava na vez ali, não é? Vamos lá, Samuel. Nossa, essa é uma pergunta doída, assim, para mim, porque quando eu paro para pensar nesse momento que a gente está vivendo e eu paro para refletir um pouco sobre o meu emocional vendo esse momento que a gente está vivendo, eu fico pensando um pouco, é um sentimento de pesar, assim, que eu consigo perceber, mas é um sentimento de pesar que não é desesperançoso. Eu acho que o momento que a gente está vivendo... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos. Eu acho que a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação muito triste, muito complicada, e ela tem um certo peso sobre toda uma geração, e eu acho que é natural que se sinta esse peso. E eu acho que nós temos que pensar sobre como lidar com o peso que nós sentimos com as coisas que estão acontecendo. Do ponto de vista da juventude, que eu consigo observar, eu vejo que muitos jovens estão vivendo num momento de falta, não só de esperança, aliás, não exatamente de alegria, mas especialmente de um futuro, uma perspectiva. E a gente poderia analisar isso de muitas formas diferentes, historicamente,
sociologicamente, filosoficamente, né, como nós chegamos até aqui onde nós estamos, mas a pergunta não foi isso, a pergunta foi sobre como eu me sinto e sobre como eu lido com isso, como eu vejo os jovens também lidando com isso. Eu acho que nós estamos vivendo um período histórico de uma certa desesperança e um certo pesar. Mas eu acho que esse período histórico, ele é um momento na história da humanidade. E eu acho que assim como nós vivemos dificuldades nas nossas vidas, essas dificuldades não definem a gente. Apesar de, enquanto sociedade, a nível Brasil, por exemplo, eu julgar que nós estamos vivendo uma situação muito complicada, especialmente politicamente, eu não acho que isso define o Brasil para sempre, ou a realidade para sempre. E isso é o que me traz esperança. Eu acredito na nossa capacidade de escolher e de decidir, e de escolher coisas melhores. Mesmo reconhecendo um certo pesar e uma certa tristeza, reconhecer que nós podemos construir coisas diferentes e momentos diferentes coletivamente. E isso é o que me dá esperança. E o que eu vejo de jovens que têm uma pontinha de esperança é justamente essa pontinha de ver essa realidade, perceber que ela não é a ideal e de que, na verdade, ela é um pouco triste, mas de que nós escolhemos e de que nós podemos, juntos, né, fazer coisas diferentes, instituições diferentes, coisas diferentes, juntos uns com os outros. Isso é o que me dá esperança. Acho que era isso que eu ia falar. Gilmar caiu. Seu microfone. O microfone. Acho que todos tiveram aí uma estabilidade, a transmissão, uma estabilidade na internet, todos nós saímos da rede, mas já estamos aí firmes e fortes. Pode continuar, ou você havia concluído? Não, eu concluí. Certo, ok. Então o Mohamed já está de volta, falta o Mohamed dar a sua marca nessa pergunta inicial, que é só naquele chute que se faz no centro do gramado, no início do jogo, para a gente realmente aprofundar as questões. Né? Eu quero dizer o seguinte, vocês podem depois ficar à vontade, o Wesley vai entrar com algumas perguntas, eu também vou perguntar algumas coisas, mas vocês fiquem à vontade para apartear, para acrescentar a fala de algum companheiro, né? Vocês fiquem à vontade. O Mohamed está tendo uma instabilidade séria na internet, ele já saiu de novo, né? Eu lamento muito, mas infelizmente a tecnologia tem essas coisas e a gente não consegue, às vezes, administrar. Está aí ele de volta, vamos colocar ele para falar antes que caia de novo. Vamos lá. Eu espero que agora esteja tudo bem. Maravilha. Maravilha, tá maravilha. Eu espero. Graças a Deus. E aí, assim, eu ainda consegui acompanhar algumas falas, mas nesse tema relacionado com a juventude e a esperança, eu acho que cada vez mais temos alguns motivos para estar inquietos, né? Transformar um pouco essa inquietude nessa esperança de fazer algumas transformações. Então, eu creio que, assim, a gente tem alguns panoramas que não são tão confortáveis, tão bons, mas a gente consegue se agarrar a algumas certezas, alguns desejos e fazer com que essa nossa inquietude ela vire, né? A gente ganhe força para fazer e impulsar novas transformações. Então, eu me sinto nesse cenário assim de um pouco esperançoso, mas também inquieto, com provocações. Muito obrigado a você. Bom, a gente volta daqui a pouco ao Mohamed, e vamos então ao nosso Wesley Gama, que eu acho que ele tem outras perguntas que podem dar continuidade a esse bate-bola.
Muito bem, Gilmar. Boa noite a todos mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. Então, meus amigos, eu estava pensando o seguinte: há 2 anos atrás, apenas 2 anos, que parecem já uma certa eternidade, nós vivíamos numa sociedade que já estava bastante entroncada, não é? Com vários problemas de ordem social, de ordem econômica, até de ordem mental e emocional. Mas veio a pandemia e atravessamos esse momento que realmente nem no pior dos pesadelos nós imaginávamos que isso ia estar acontecendo há apenas 2 anos atrás. Nós não imaginávamos. Eu até vi um meme esses dias muito interessante, essas brincadeiras de internet, que uma frase dizia assim: Pessoal, eu já estou cansado de participar de um momento histórico, podemos voltar à normalidade? Era engraçado a pessoa assim, porque às vezes a gente fica dizendo, você quer participar de um grande momento histórico, né? A Segunda Guerra foi um grande momento histórico. E a pandemia está sendo esse momento histórico porque cancelou shows internacionais, a própria Olimpíada foi adiada, ninguém conseguia mensurar, não é, o tamanho dessa coisa toda. O que eu quero perguntar a vocês é o seguinte: como é que chegou para vocês essa pandemia, né? Quais eram os planos que vocês estavam? Isso atrapalhou seus planos? Eu sei que muito da questão do estudo, por exemplo, né? Das metas de trabalho, das questões familiares, tudo mudou, né? Virou de cabeça para baixo. Mas como foi particularmente para vocês? Porque, inclusive, existem os efeitos colaterais da pandemia. Eu não vou falar nem dizer efeitos positivos que algumas pessoas usam, porque diante desse caos, temos alguns efeitos colaterais. Pronto, no meu caso, por exemplo, foi ter entrado em teletrabalho e ter gostado da coisa, e eu acho que vou ficar até me aposentar. Mas como é que foi para vocês? Teve esses efeitos colaterais ou está sendo muito pesado? Como é que foi essa entrada? Como é que vocês estavam antes da pandemia e como foi esse mergulho que a gente nem percebeu quando pensou que não, já estava preso na coisa, né? Posso começar falando sobre a minha experiência? Eu acho que seu microfone está mutado, Pode falar. certo? Então, quando começou tudo isso, não, Wesley, em 2020, eu estava lá, eu lembro como se fosse ontem, eu estava pegando o circular da UFRN, indo para casa, e aí estourou isso, e aí eu lembro que numa segunda-feira, numa terça-feira, na verdade, a UFRN se reuniu e decidiu que não ia fechar. Teve o primeiro caso do Brasil e a UFRN decidiu que não ia fechar. E várias universidades ao redor do Brasil decidiram isso. E, inclusive, foi um ponto importante em mobilização, porque a juventude inteira da UFRN, basicamente, se posicionou com relação a isso, levantou hashtags, levantou protestos para a UFRN fechar, porque não tinha como, né? Porque a gente pensava naqueles circulares, que muitos jovens, como eu, por exemplo, só podíamos pegar eles, porque é gratuito e atravessava toda a universidade, e não tinha como não ficar lotado. Então, no momento em que uma pessoa ali pegasse, todo mundo ia pegar, e ia ser um caos generalizado. Então, bateu como essa coisa assim, isso está acontecendo mesmo, tá entendendo? As pessoas começaram a morrer ao redor do mundo, e eu pelo menos, nunca tinha imaginado que eu ia passar por uma coisa assim. Nunca, na minha cabeça, passou. Antes passou pela minha cabeça participar de uma guerra, mas nunca participar de uma pandemia. Inclusive, eu nem sabia como agir numa pandemia. Então, estava lá vivendo a minha vida tranquilamente, pensando em arrumar um estágio naquele ano, em 2020, pensando em arrumar um estágio, pensando em adquirir a tão sonhada independência financeira, né? De conseguir esse estágio, uma bolsa e trabalhar dobrado e conseguir pagar minhas contas e ter esse sonho do jovem adulto, né? Que foi instaurado em mim. Mas aí veio a pandemia, volta para casa, estabilidade, aí surgem as ansiedades, né? Essa doença mata, tá matando pessoas idosas, tá matando pessoas com comorbidades. Aí você pensa, poxa, minha avó, ou então meus pais, meus tios, pessoas que estão trabalhando. E aí começa a primeira morte vem no Brasil, e aí tudo isso vai acontecendo, e você meio que vai absorvendo isso de uma forma assim,
que ainda não está dando para processar. A gente demorou muito tempo para processar isso que estava acontecendo. E aí vem as reviravoltas, né? Ficar em casa o dia inteiro. Inclusive no Brasil, muitas famílias se davam muito bem porque passavam o dia longe, né? Passavam o dia trabalhando, essas famílias todas juntas em casa, dividindo o mesmo teto toda hora. E a questão também do trabalho móvel, que eu concordo com o Wesley. Para o meu curso, por exemplo, eu sou de TI, então, para mim não mudou tanto a parte do trabalho e do estudo, né? Porque o estudo já vinha do computador. Então, eu só uni o útil ao agradável, fiquei em casa aqui assistindo videoaula e fazendo meus códigos aqui, meus programas. Mas foi um desafio voltar para casa e passar o dia inteiro aqui, tendo que conviver, estudando em casa. E aí você está estudando, e aí sua mãe ou seu pai te chama e não entende o momento, não entende se está fazendo uma prova ou alguma outra coisa importante, não entende que aquele tempo que você está estudando era o tempo que você estava na universidade, e não um tempo livre, você está em casa, entendeu? Então, eu falei muita coisa, mas Wesley, foi assim, foi esse baque, assim, né? De nunca imaginar que ia estar vivendo, e eu tô nesse meme agora. Antes eu falava, tipo assim, caramba, não vou ver uma guerra mundial ou alguma coisa assim. Aí agora que eu tô nesse momento histórico, já chega do momento histórico. O momento histórico, as pessoas que estão nele até sabem que é um momento histórico, mas só vão perceber lá na frente, quando eu estiver contando para os netos deles, quando eu estiver contando para os meus filhos. Poxa, em 2020 o mundo passou por uma pandemia global, tive que ficar em casa, em quarentena. E foi basicamente assim, foi esse baque assim, inicial, tentando absorver tudo ao mesmo tempo, não absorvendo nada. Microfone. Esse microfone eu abri e ele fechou de novo, olha aí. Eu peço uma pausa, né? Nós vamos passar para os outros responderem, mas eu peço uma pausa para me referir aqui a Érica Carine e a Jean Oliveira, que fizeram mensagens se referindo à necessidade de ter uma representante feminina, representante das mulheres nesse bate-papo. Pois é, eu acho que vocês entraram depois, houve uma zebra aí que tirou as mulheres desse nosso bate-papo, lamentavelmente. Nós tínhamos a presença hoje, estava agendada a presença da Ana Beatriz Nobre, estudante de Direito, participante da comunidade anglicana. Ela iria representar, portanto, né, as mulheres, as jovens, nessa nossa roda de diálogo. Mas ela teve um problema, não pôde participar, mandou agora, há poucos minutos, uma mensagem que nós lemos no início. Porém, a turma que está aí na bancada de bate-papo, né, pode colocar as opiniões, viu? E apresentar também as perguntas a partir de uma visão mais feminina, né? Nós precisamos disso. Nós agradecemos a Lorena, a Érica Carine, né? Que podem ficar à vontade para colocar os posicionamentos femininos durante a roda de diálogo. Então, voltando, vamos ver quem responderia, o nosso Mohamed ou Samuel Guerra? Eu posso responder. Certo. Deixa só eu te perguntar, colocar um pequeno acréscimo na pergunta feita pelo Wesley, né? Que é saber como essas coisas que aconteceram a partir de 2018, né? O choque das mudanças políticas e econômicas que aconteceram a partir de 2018, mais o grande choque da pandemia, né? Aí eu só colocaria um acréscimo aí. Isso mudou para vocês, em alguma coisa, a sua percepção do mundo também? Pois não, Mohamed, pode abrir o microfone. Depois desse acréscimo, a gente fica bem mais reflexivo, né? Mas na primeira parte da pergunta, como eu estava, né? Eu também não tinha experiência do trabalho remoto, né? Do teletrabalho, e aí,
concordando com o Wesley, que traz essas boas vantagens, né? E aí a empresa que eu trabalho direcionou todos os colaboradores, né? Os que podiam para casa. Então, assim, desde abril, eu fui para casa em abril, só retornei em setembro, quando houve uma melhora, mas aí já retornamos para casa agora de novo. E nos outros âmbitos também foi um grande impacto, né? Porque, assim, eu estando morando em Natal, eu moro longe dos meus pais, que moram no interior, né, em Mossoró, e aí fica também aquela preocupação surgindo, né? Como é que eles podem, porque eu agradeço por conseguir estar trabalhando em casa, né? Mas meu pai, por ser autônomo, não tinha essa opção, né? Ele tinha que sair, se deslocar, então sempre ficava assim, surgia essa apreensão, né? E ainda surge, porque afinal de contas a doença ainda está aí. E nesse cenário mesmo, assim, deu um pouco também de atrapalhada nos estudos. Eu estava concluindo, estou finalizando o meu curso em Ecologia pela UFRN, então também eu fui prejudicado nesse sentido, até mesmo por questões de pesquisa e conclusão de curso, então tem essas nuances. Mas, assim, passados esses primeiros impactos, assim, eu creio que já volta a tentar se estabilizar, já volta a tentar encontrar algo que a gente possa continuar caminhando. Então, eu acho que é nesse sentido que eu encontrei a pandemia, ou a pandemia me encontrou. E aí, respondendo a pergunta do Gilmar, muda um pouco todo esse cenário, porque, assim, como foi falado, desde 2018, a gente já vinha numa onda, né, numa maré, às vezes um pouco pessimista e tudo mais, e aí a gente percebe como algumas coisas são muito frágeis, né, algumas conquistas de direitos e tudo mais são frágeis diante da má representação que a gente possa ter. Então, isso ficou mais perceptível para mim, sobre principalmente questões de direitos, questões de ataques. Então, ficou mais perceptível quantas vezes nossas conquistas, que são árduas, que demoram, né, a engrenagem para que ela rode, mas é muito frágil o retrocesso, né, para que volte, para que retroceda. Então, para mim, ficou essa percepção de que algumas conquistas, alguns direitos, eles são um pouco voláteis quando você tem pessoas de representação, pessoas com poderes nas mãos. Então, eu acho que esse é o cenário, assim, dessas duas perguntas. Obrigado. Mas a pergunta do Wesley ainda está aberta para o nosso Samuel Guerra, não? Vamos lá, Samuel. Sim, eu... Ai, meu Deus, eu cursei Direito, cursei de 2016 a 2019. Quando em 2020, era o ano que tudo ia mudar na minha vida. Eu mudei de curso, fui para teatro, fui mudar de cidade, eu sou de Mossoró, ia morar em Natal, ia para um outro apartamento. Eu me preparei um ano inteiro para esse momento de 2020. Me despedi dos meus amigos, foi uma coisa super dramática. No Instagram fiz várias postagens com textos agradecendo os meus momentos em Mossoró e dizendo que eu ia sentir muita saudade de todo mundo. Me preparei, entrei na terapia só porque eu ia me mudar de cidade, ia me mudar, e durei um mês morando em Natal. E voltei para Mossoró depois de um mês morando em Natal, e a pandemia já começou mudando aí. Mudou tudo, né? Mudou tudo para sempre. Não foi só uma transformação de algum período, mas foi e está sendo uma mudança muito grande no espírito de todas as pessoas que estão passando por esse período, porque ele é um momento de exceção muito doido, como o João Vitor estava falando. Era uma coisa que a gente não tinha como se preparar, porque é uma coisa que não dá para... não dava nem para dimensionar. A gente pensava no início que ia durar uma semana. Eu pensava que eu voltei para Mossoró, como muitos dos meus amigos fizeram, com menos roupa. Eu não voltei com tudo, porque eu pensava que eu ia voltar para Natal. E eu passei uns meses, tipo, com metade das minhas roupas, porque eu não tinha trazido tudo, porque eu pensava que ia durar no máximo um mês. E era o pensamento de todo mundo naquele momento. Quando a gente viu, tá em maio de 2021.
ninguém esperava que fosse durar tanto tempo e que fosse ser tão drástico como o que a gente está vivendo. Porque não só muitas pessoas estão morrendo todos os dias, como a gente está vivendo um período de... Está vivendo e ainda vai viver, né? Porque as consequências econômicas e sociais que vão ainda acontecer, mesmo quando o período de quarentena acabar, eles ainda vão perdurar por alguns anos, né? Não vai ser só o fim, só a vacinação e todos os problemas vão ser resolvidos. Então, esse é um período muito forte que a gente está vivendo e mudou tudo na minha vida. Assim. Eu precisei voltar para casa dos meus pais, como se eu tivesse passado anos fora. Eu fui um mês, voltei, mas voltei num tipo de relação completamente diferente, em que a gente não podia sair de casa. Minha mãe, que trabalhava no trabalho, precisou trabalhar remotamente, e a convivência se tornou imensa, e todas as coisas se tornaram muito mais intensas por causa da quarentena, especialmente por causa da quarentena. Ninguém da minha família se afetou diretamente com a pandemia, não tive mortos diretamente na minha família, mas não tem como a gente não se afetar pela morte, porque ela está em todos os campos. Não só na quantidade de... Sempre esteve, né? Mas na pandemia mais forte, porque todo mundo conhece alguém próximo, um pouco mais próximo, um pouquinho mais distante, que desencarnou durante esse período. E a morte é um mistério muito grande na humanidade, na história da humanidade toda, e agora a gente está tendo que viver ele em uma escala muito grande. E eu acho que essa é uma catalisação muito forte que a gente está vivendo. Mas se eu puder elencar uma coisa que realmente mudou mais na minha vida, acima de todas as outras coisas, que eu posso afirmar mais diretamente, é que eu me tornei uma pessoa bem menos controladora do que eu era. E que esse impacto da pandemia está me tornando uma pessoa bem menos controladora. Também porque eu entrei na terapia, mas a experiência da pandemia requer isso da gente. Ou a gente desiste de controlar, ou a gente quebra, né? Porque, na verdade, a gente não controla nada. A gente não controla nem o tempo, nem a velocidade que as pessoas vão se vacinar, nem a morte, né? Nenhuma dessas coisas. Um grande aprendizado, uma grande mudança que aconteceu para mim, com certeza, foi a forma como eu lido com o controle. Né? Hoje em dia eu abro bem mais rápido e já abri mão do controle de muitas coisas. Muitas coisas. Ok, obrigado, Samuel. Licença, Gilmar. Só respondendo a sua pergunta, que eu não tive a chance de responder, sobre se eu mudei alguma visão sobre o mundo, né, nessa pandemia, e sim, a resposta é sim. 2 exemplos para mim, por exemplo, foram: eu aprendi que, em geral, as pessoas, principalmente no Brasil, elas não têm noção de higiene e elas, em geral, são desinformadas. Porque o que a gente vê de pessoas na rua que não usam máscara, e quando conversa com ela, pede para usar, ela não sabe para que serve a máscara, ou então acredita que não usar máscara é apenas um problema dela, que não vai afetar os outros, entendeu? Também não buscam se informar com relação ao uso delas. Então, com isso que estourou no mundo e com o que a gente vê diariamente, né, a gente vê isso aí. Foi uma decepção para mim, foi uma decepção. Eu achei que com as medidas, com as coisas, com a informação que é passada para a gente diariamente, eu achei que com isso a gente poderia melhorar. Com isso a gente poderia seguir as normas, né? Seguir o que é pedido, se higienizar em geral. Então, foi uma decepção ver que as pessoas não fazem isso. Principalmente pela desinformação. E não a desinformação porque não há informação. A desinformação porque gosta ou porque prefere ficar na ignorância, né? Então, foi isso que mudou, assim, uma grande mudança na minha perspectiva de mundo foi essa, com relação às pessoas, um certo desapontamento. Claro que isso não generaliza para todas as pessoas que se cuidam, que cuidam dos outros, né? Mas
com relação às pessoas que não fazem isso. Ok, obrigado, João Vitor, pela complementação, né? Então, eu vou colocar aqui um tema, o Wesley pode complementar, inclusive, antes mesmo de vocês responderem, mas isso será baseado em um texto aqui colocado pela Lorena Sávila. Ela diz assim, acredito... Ótimo, ok... E ela nos diz, acredito que, independentemente do gênero, a opinião de eu estar jovem na pandemia, junto ao drástico momento político, é de quebra de expectativa de futuro, desesperança, muito intensa e de muitas perdas. Então, eu transformaria isso numa pergunta sobre a situação, né, realmente inédita para a nossa geração, para a geração de vocês que estamos vivendo, promoveu alguma mudança na escala de medos de vocês e também na escala de sonhos. Geralmente, nós não gostamos de falar sobre nossos medos, tanto o adolescente, quanto o adulto, quanto o jovem, quanto o adulto. Todos temos medos, isso é inerente à vida, não é? E é essa forma que nós temos de lidar com o medo que vai, inclusive, definir mais ou menos a nossa estabilidade emocional, né? A nossa qualidade de vida e assim por diante, né? Então, a pergunta seria, né, como no contexto atual ficam os medos e os sonhos dos jovens, dessa geração Z? Quem gostaria de começar? O Wesley tem alguma complementação a fazer a esta pergunta, Wesley? Eu acho que já tá de bom tamanho essa pergunta para eles, hein? Tá ótimo. Uhum. O Mohamed, começa o Mohamed? Sim, pode ser, João. Eu estava aqui refletindo e dos medos, eu acho que um dos medos que a pandemia veio aflorar é o medo, talvez, da finitude, né? Assim, que a gente tem de se acabar. Assim, quando o Samuel disse que assim, a gente não tem controle, e aí a gente se pega pensando realmente assim, não tem controle de nada, né? De repente você não achar que tem toda uma infraestrutura, todo um planejamento, todo algo montado e de repente mudar. Então eu acho que esse medo de ser finito explorou mais, na minha perspectiva, não só de que eu seja finito, né? Porque todos nós temos uma data, uma hora marcada, uma data marcada, mas de não saber quando isso pode acontecer, né? Assim, de estar cada vez mais eminente. Então, para mim, isso tornou-se algo que me veio mais constante, né? Esse medo da morte, de não saber onde é que ela está, onde é que ela pode aparecer a qualquer momento. Então, para mim, isso foi algo que aflorou, né? Para mim, para os meus pais, meus familiares, meus colegas. Então, acho que nessas perspectivas de medo, esse teria sido, né? E aí eu acho que o nosso sonho mais eminente é ser vacinado, né? É ter essa cura, poder voltar o quanto antes às nossas atividades. Eu não gosto tanto da expressão novo normal, né? Assim, eu sou um pouco avesso a ela, mas eu acredito que a gente possa, numa esperança de voltar o quanto antes aquilo que a gente tinha, aquilo que aos nossos convívios, aos nossos planos. Então, eu acho que esse seria o meu sonho e minha esperança atual. Ok, eu compreendo, porque nós estamos vivendo uma situação muito opressiva. Eu acho que a pandemia, ela oprime mais o jovem do que o adulto. O jovem, e principalmente o adolescente, ele tem muita necessidade da vida em grupo, a necessidade do toque, o toque físico, isso é muito importante para o jovem e principalmente para o adolescente. E tudo isso foi suprimido por causa da pandemia. Então, eu acredito que vocês, jovens, e principalmente os mais jovens entre os jovens, os adolescentes, sofrem muito com a situação atual.
Mas aí me vem, quando eu falo sobre sonhos, né, eu acho natural o que você disse. O meu sonho nesse momento é ser vacinado e ficar mais ou menos protegido, razoavelmente protegido. Totalmente protegido não vai ficar, né? Mas razoavelmente protegido. É natural. Mas os adultos, eu lembro, os adultos costumam dizer, os adultos, os mais velhos, então, que são aqueles, né, que, como na minha faixa, assim, tem aqueles surtos de saudosismo, e sempre diz, na minha época era melhor, na minha juventude, nós tínhamos planos, nós tínhamos utopia. A utopia é uma coisa que esteve sempre presente ao longo da história na vida do jovem, o jovem levando adiante a utopia, não é? Então, inclusive Francisco, né? Você é da juventude franciscana, inclusive Francisco que levou adiante uma utopia colossal que meteu medo em todo o Vale da Úmbria no seu tempo de vida, né? Então, mas os adultos costumam dizer, não, essa geração de jovens que está aí não tem utopia, não tem projeto, é tudo muito voltado para si mesmo, para um consumo, ou para uma satisfação imediata, não é? Então, eu pergunto ainda a você, esses adultos têm razão de dizer isso? Ou realmente nós não estamos sabendo ver no jovem as suas utopias que não devem, não podem ser, muitas vezes, as mesmas utopias do nosso tempo, mas, né, que estão aí e vão realmente ter um efeito sobre o mundo. Vão mudar o mundo, sim. Esse final, quando você disse que às vezes os adultos, né, não conseguem visualizar, é porque nós conseguimos, e quando a gente constitui uma visão de mundo, a gente carrega ela, em geral, por muito mais tempo. Então, às vezes, aquele anseio que era de uma geração não é o mesmo anseio da geração seguinte, né? E às vezes a gente se desconecta disso. Às vezes se a gente olhar para os nossos pais, os nossos avós, os sonhos de vida deles eram outros, porque as condições e o tempo social que eles viviam eram outros, né? Então, hoje em dia, diante da nossa diferente expectativa de vida, diferentes condições sociais, nós temos outras perspectivas de vida. Um exemplo que a gente tem é que, muitas vezes, dependendo da geração, as pessoas queriam logo um emprego, se estabilizar e ali ficar naquele emprego o resto da vida, se aposentar, pronto. E a gente tem um cenário diferente, né? Alguns outros mais jovens já conseguem não querer corresponder à carteira assinada, a trabalho e horário fixo, o mesmo horário. Então, assim, a gente tem cenários diferentes, porque são gerações diferentes e anseios diferentes. Mas eu acredito que essa utopia, né, que é uma palavra realmente muito cara e muito valorosa, essa utopia ela permanece, né? E, em alguns grupos, e esse sonho ele vai se atualizando, ele vai se transformando. Eu acredito que ele permanece sim. Às vezes é só a forma que às vezes a gente desloca o olhar e aí às vezes a gente não consegue ver ou quer reproduzir no outro aquela utopia, aquele anseio que nós vivemos em determinado período. Ok, obrigado. Então vamos passar a pergunta, né, na sequência, para o nosso João Vitor. Obrigado pela sua colocação, Mohamed. Falando, na minha opinião aqui, medos e sonhos, né? Para mim, para falar sobre o jovem, principalmente medo, de sonho, de vida, eu gostaria muito de citar um cantor que eu gosto muito, que para mim é o badalo da juventude de todos os tempos. Para mim, ele representa todas as juventudes que já existiram e existirão. Ele chama-se Belchior. Belchior, ele fala muito aos jovens. Escutando ele, eu me inseri na classe jovem escutando Belchior. No início da minha faculdade e até agora no âmbito jovem adulto. Tem uma música de Belchior que chama-se Pequeno Mapa do Tempo, que ele fala sobre os medos dele. Ele fala sobre vários medos, mas um em particular pega muito nesse tempo para mim. Eu tenho medo de abrir a porta que dá para o sertão da minha solidão.
Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão. Então, para mim, o que é que Belchior fala desse medo? Para mim, é sobre a abertura, né? Um medo que vem sendo passado de geração para geração. Que, por exemplo, ninguém falava em psicólogo antes, né? Inclusive, talvez nossos pais, nossos avós acreditem que seja uma coisa assim de doido, né? Se você vai no psicólogo, eu não sou doido para ir no psicólogo. Então, eu acho que a nossa geração foi a primeira que abriu esse medo, entendeu? Foi a primeira que está mostrando suas ansiedades com mais sem medo, né? Mostrando suas ansiedades, mostrando seus problemas, fazendo terapia, buscando psicólogos, né? Isso não é questão, não é significância de loucura. Para mim é um significado de força. E é um medo você falar isso, porque às vezes é um tabu, né? Abrir a porta que dá para o sertão da minha solidão. Então, o jovem mesmo se analisar, se olhar assim e olhar para si mesmo e dizer: se eu abrir essa porta, o que é que eu vou encontrar lá dentro? Eu vou sair lá de dentro? Eu vou encontrar a minha solidão lá dentro. Eu vou querer sair dela? O que é que eu vou encontrar? Eu tenho medo de abrir essa porta. Tá entendendo? Então, esse medo, ele se generaliza também, trazendo já para o lado da pandemia. Logo que iniciou, qual era o meu medo? Nenhum. Porque só dava em idosos, só dava em gente que tinha comorbidade. Então eu pensava, isso, se me pegar, vai ser só tranquilo. Mas aí veio o pensamento: só tem eu e na minha família, meus amigos. Eu conheço gente mais velha, meus avós, minha mãe, meu pai, se eles pegarem. Tá entendendo? Então o meu medo, que era só meu, passou a ser um medo por outras pessoas. Então virou um medo muito grande. Essa pandemia, o medo estratosférico de outras pessoas pegarem. E se eu passar para alguma dessas pessoas, eu vou ser a causa de um agravamento, de uma morte? Esse foi o medo, esses dois medos que me consumiram. Tanto no início da minha vida assim, acadêmica, da minha vida como jovem adulto, quanto no início da pandemia. Medo de abrir a porta que dá para minha solidão e medo de perder todo mundo que eu amo. E falando de sonhos agora, né? Belchior também, em Como Nossos Pais, ele traz assim: viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Viver é melhor que sonhar, né? Então a gente às vezes, não que o sonho seja algo ruim, mas viver é melhor que sonhar. Você vai vivendo, porque na verdade não existe futuro, não existe amanhã. O futuro é agora, agora, agora. O futuro está acontecendo, só existe o presente. Então a gente vai vivendo e esperando que encontre um mundo melhor, claro, pensando no amanhã, pensando daqui a um mês, mas vivendo. Então o meu vivendo agora, meu sonho agora, qual é? Puxando até o que o Mohamed falou, é a vacina, né? Ser vacinado, ver quem eu amo ser vacinado. Meu sonho um dos meus sonhos mais atuais agora, poder abraçar minha avó sem ela ter medo, porque desde o início da pandemia eu só abracei minha avó uma vez, entendeu? Por ela ter muito medo, e eu respeito esse distanciamento dela. Mas um sonho imediato, contato com a minha avó, um abraço nela, beijos, cheiros que a gente dava, que se perderam nessa pandemia por causa desse medo generalizado, entendeu? Então, o medo que a gente tem acaba se tornando nosso sonho, particularmente falando para mim. O medo de todo mundo morrer ao meu redor é ao mesmo tempo o sonho de eu poder abraçar eles sem medo nenhum algum dia. Então, para mim, nessa pandemia aí, nesse contexto, foi o que surgiu no meu coração. Esse medo todo e esses sonhos mais imediatos, né? De viver o agora. Ok, obrigado, João Vitor. Bom, Samuel Guerra, você concorda com o João Vitor? Mas antes, deixa eu dizer fazer um adendo aqui. Tanto o João Vitor quanto o Samuel Guerra, fiquem à vontade, viu?
Se você, meu amigo, você falou do Belchior, o Belchior também inspirou minha vida, viu? Não parece, mas ele inspirou minha vida também. E se o teu coração mandar falar de Belchior cantando, fique à vontade. Pode sacar sua sanfona aí ou seu violão e fazer o que você quiser. E também o nosso caríssimo Samuel Guerra, se tiver algo na área da arte e quiser apresentar, responder com arte, fique à vontade também. Vamos lá, Samuel? Eu concordo. Na verdade, eu não sei se eu concordo. Eu falei concordo rápido demais. Eu acho que eu só quis concordar rápido demais. Antes de pensar sobre. Eu acho que os medos e os sonhos, eles são muito particulares, né? Apesar de ter um medo coletivo e um sonho coletivo, que é o medo de morrer ou se infectar, né? Que é o coletivo, e o de se vacinar, que também eu acho que é o de todo mundo. Eu acho que, pessoalmente, eu tive que me encarar com muitos medos durante essa pandemia, e eu tive que reavaliar os meus sonhos. Porque, para mim, uma coisa muito forte durante muitos meses, que talvez tenha sido muito forte para muitos jovens, eu imagino, foi a solidão. Foi a coisa que realmente eu estava me sentindo dentro de um moedor. A sensação era essa, tentando usar uma linguagem poética, porque eu não consigo descrever exatamente porque é da ordem dos sentimentos. Mas era uma solidão muito absurda, assim, que eu não tinha sentido na minha vida, porque realmente, para a gente se comunicar de forma virtual, jamais será a mesma coisa do que se comunicar presencialmente. Aí Lorena falou, né? Morro de saudade dos meus amigos, dos abraços, dos aconchegos. Existia uma energia, uma coisa diferente de ter um contato físico, e nos meses, assim, principalmente em 2020, eu senti que eu estava enlouquecendo, assim. Eu pensei, eu não aguento mais a solidão, esse sentimento. Eu tive que me encarar com ela, sentar assim com ela. E solidão sempre foi o maior medo da minha vida, desde criança, e até hoje menos, mas sempre foi um grande medo. Eu sempre pensava muito sobre, nossa, quando eu for idoso, se eu estiver sozinho, se eu nunca me casar, se eu não tiver filhos, e se ficava girando muito nisso. E a pandemia me forçou a viver o ápice da solidão, assim, eu não podia entrar em contato com ninguém. Então foram meses em que ou eu aprendi a lidar com esse sentimento, ou eu realmente não continuaria, né? Por isso que eu me senti passando num moedor. E eu acho que eu me encontrei com um dos meus maiores medos. E esse é um grande medo, esse era um grande medo, eu tive que me encontrar com ele, e hoje em dia eu posso dizer que não é uma coisa superada, mas foi muito importante enxergar ele, ver ele, e eu acho que todo mundo precisa passar por isso, assim, não todo mundo passar por isso, né? Não faz sentido. Mas para mim foi muito importante, porque hoje em dia, por exemplo, quando eu penso na minha velhice, etc., eu já não tenho mais tanto medo quanto eu tinha antes. Foi uma coisa mais próxima de casa, essa solidão. Eu percebi que eu não vou morrer, literalmente, que a sensação é que você vai morrer, é uma sensação física mesmo, né? Eu preciso abraçar, eu preciso conversar com alguém. E eu percebi que não, a gente continua vivo, mesmo depois de passar por uma solidão muito forte. E sonho, eu vou ser muito sincero, eu sou cristão, espírita, e eu todos os dias procuro viver bem, realmente, não só sobreviver, mas viver bem. Mas sendo muito sincero, eu não acho que eu estou no momento de sonhar. Eu não consigo ver ao meu redor coisas que seriam feitas de sonho. Ainda. Eu acho que esse momento vai chegar. Mas o momento agora que eu estou vivendo, e talvez que a gente esteja vivendo, né? A gente precise forçar a barra para conseguir sonhar. Mas eu não quero dizer uma coisa meio depressiva aqui, nem nada disso. Mas eu estou sendo realmente muito sincero sobre a minha vivência agora. Talvez outros jovens também se sintam assim.
Mas agora eu não tô vendo muito material de sonho, eu não sei dizer qual seria meu sonho. Talvez meu sonho seja estar num ambiente onde seja possível sonhar de novo, onde as coisas sejam feitas de sonho de novo, talvez seja mais isso. Mas uma coisa específica eu não sei dizer, eu sobreviver, assim, passar por isso, quando chegar lá eu digo, assim, eu tenho muito quero me formar e fazer mestrado, doutorado, e agora eu não sei muito bem. Quando eu chegar lá eu digo. Ok, meu amigo. Muito obrigado. A gente volta já. Você tocou aí num aspecto, você citou a sua condição de evangelizador espírita, né? A gente vai já entrar nessa questão da fé. O programa está se encaminhando para o final. Da fé, da vocação. Tem ali o Muhammad, da Juventude Franciscana, o João Vitor, da área cultural, mas está ligado a um projeto social da mais alta importância, que é o Casarão de Poesia, lá de Currais Novos, dirigido pelo nosso caríssimo Wesley. Daqui a pouquinho também a gente vai pedir para o João Vitor, né, falar sobre o Casarão de Poesia. Mas agora sou eu quem pede ao Wesley. Wesley, você tem alguma pergunta para os nossos amigos, os nossos jovens? Dizer que eu estou gostando bastante, né? Está sendo muito, muito bom ouvir vocês. Mas eu queria fazer uma rodada rápida. Eu queria que vocês dissessem uma leitura, um livro e um filme importante para vocês, se tiver. Maravilha. Quem começa? Eu vou de um que eu estou lendo agora, né? Então é o que está mais fresco na memória. Eu estou lendo Um Defeito de Cor, que retrata um pouco sobre é um romance histórico que vem falando sobre a história da mãe de Luiz Gama, né, da Luísa Maim, que era a mãe de Luiz Gama, que foi um abolicionista brasileiro. Então, atualmente, esse é um dos filmes do livro que eu estou lendo. E filme, não me recordo, assim, não me fixo muito em filme, mas esses livros, esse é um que eu tenho lido recente e é o que tem me acompanhado. Ótimo. O João Vitor quer falar alguma coisa? Pensando aqui, trazendo para minha mente aqui duas coisas bem rápidas. Um livro que eu gostei muito de ler e que eu aprendi muita coisa são As Aventuras de Pi, que é um livro que fala sobre um rapaz, é uma experiência fantástica, né? Um rapaz que sobrevive num barco por vários dias com um tigre siberiano. Aliás, com um tigre de Bengala. E aí ele conta como ele consegue, de forma bem biológica até. Mas o que mais me chama a atenção é que esse rapaz tem 3 religiões. Esse rapaz, ele é católico, ele é adepto ao islamismo e também a outra religião. Acho que é o hinduísmo. Se eu não me engano, é o hinduísmo. Isso, é o hinduísmo. Uhum. E é muito massa ver a espiritualidade dele crescendo e a forma como ele diz no final que tudo que salvou ele foi o tigre e essa conversa, né? Sendo que o que salvou ele também foi a parte que ele conhecia da biologia, para ele poder sobreviver com o tigre. E um filme, eu vou citar uma animação, mas é uma animação que eu considero muito importante, muito atual, muito bonita de se ver. Chama-se Viva a Vida é uma Festa. E conta a história de um menino no México e fala sobre o Dia de los Muertos, que é um dia muito importante na cultura mexicana. E tem vários valores muito importantes, dentre eles a família. Então é um filme que me emociona bastante e eu acho que tem muito a adicionar para qualquer pessoa que vê. Ok, muito obrigado, João Vitor. Nosso caríssimo Samuel Guerra quer dizer algo também? Quer responder ao Wesley? Sim, eu entrei em um pânico, assim, porque eu pensei, meu Deus, qual? Eu ia dizer uns de teoria, mas meu professor da minha graduação, ele disse que eu tenho que ler mais literatura, porque eu sou muito bitolado com teoria. Então, eu acho que eu vou dizer Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, e Torturado, de Itamar Vieira Júnior, que é uma lindo, é uma poesia inacreditável. Eu não vou falar muito dele para não dar spoiler, e eu recomendo que todo mundo leia, os dois. Filme,
também me deu um pouco de pânico, mas eu vou falar The Father, o pai, meu pai, que foi um filme que foi ao Oscar agora, inclusive Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator. E ele é muito bem construído, ele é incrível, muito bem atuado, a história é muito linda, muito perfeita, muito maravilhosa. Muito emocionante, fala muito sobre morte também, né? Mas uma morte de personalidade, não uma morte literal. É isso. Maravilha, obrigado. Então, eu vou perguntar ao Wesley. Wesley, você está satisfeito? Os meninos estão bem encaminhados? Estão muito bem encaminhados esses rapazes aí. O que eu acho muito interessante, independente do país, muitas vezes está passando por um período político muito turbulento e tal, sempre nasce esse anseio de renovação e que vem da juventude, é uma força muito grande. A gente precisa confiar na juventude, dar mais espaço, ouvir, não é? Ouvir a juventude. Eles têm muito a nos ensinar e eu confio que esse pessoal aí vai pegar o cabo da enxada e vai construir um Brasil melhor, né? A esperança é como Eduardo Galeano dizia, a gente dá 2 passos em direção do horizonte e vai-se embora, né? A utopia é isso, é caminhar sempre. É verdade. Muito obrigado, Wesley. Bom, antes da gente fazer aquela perguntinha que falei acerca de vocação, mas no caso aí a vocação espiritual, né? Eu gostaria de colocar o posicionamento aqui do nosso Jean Oliveira, do nosso querido Jean, que diz assim, sobre a pandemia da Covid-19, vocês estão falando de medos e podemos dizer falta de perspectivas. Vocês conseguem ver algo de bom advindo da pandemia? Opa, bela pergunta do nosso Jean Oliveira. Alguém quer dizer alguma coisa? Vocês não conseguem ver nada de positivo atrás dessa coisa tão assombrosa que é o contexto da pandemia? Então, Sim, pode falar. Quem ia falar? Aí eu coloquei o Muhammad. Vamos lá, Muhammad. Muhammad fala. Tá, sequência, João Vitor. Eu fico pensando assim, para uma pessoa que perde um familiar, como dizer que tem algo bom nessa pandemia, né? Assim, eu não me atrevo a dizer isso para alguém que perdeu um familiar ou alguma coisa, mas eu vejo que, de minha parte, eu pego muito carona nisso que o Samuel falou na última questão, de se deparar consigo, né? De se confrontar consigo. E, para mim, isso foi uma coisa boa, porque eu pude parar e ver, e me conhecer mais. Então, porque antes a gente não tinha essa oportunidade, né? E agora a gente consegue ter mais alguns momentos, pelo menos eu consigo ter mais alguns momentos em que eu consigo parar, entender melhor os meus sentimentos, entender melhor o que eu quero e como eu vejo. E eu creio que outra coisa que me faz olhar com um olhar diferente, de encontrar uma coisa boa, né? Eu vejo umas centelhas, vamos dizer assim, de solidariedades muito fortes. Então, assim, mobilizações, grandes mobilizações de pessoas que se dispõem a ajudar o outro, isso tem me animado, sabe? Assim, tem feito com que eu olhe de uma maneira diferente para esse cenário pandêmico. Mesmo assim, mas aí eu volto àquilo que eu falei no início. É difícil chegar para uma pessoa que foi atravessado aí por algum desses mal e dizer que, veja pelo lado bom e tudo mais. Eu não tenho essa coragem, assim, eu acho que não me cabe fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, do meu lado, eu consigo ver esses cenários, essas luzes. Ok, obrigado, Mohamed. O João Vitor queria falar, não é? Então, vamos lá, João Vitor. Bom, eu compartilho um pouco da visão do Mohamed, assim, apesar de enxergar pontos positivos que assim, não justificam em nada tudo que as pessoas perderam. Assim, também não usaria
falar alguma coisa assim para alguém que eu sei que perdeu alguém, entendeu? Porque não justifica. Mas mesmo assim, ainda vejo, assim como Muhammad, eu também, minha linha ia ser basicamente isso também. Sobre a solidariedade, né? São coisas que a gente vê, tipo assim, as pessoas se juntando, às vezes até em lives, os cantores que dão alimentos, né, para as pessoas. Em vários momentos a gente pode perceber essas centelhas de solidariedade. Eu também me atrevo a dizer o trabalho remoto, né? A, muitas pessoas não tiveram escolha ao trocar para o trabalho remoto, mas muitas outras tiveram oportunidade de se encontrar através do trabalho remoto, né? Então, eu acho que evidenciou o trabalho remoto que ele existia, mas por falta de uso, né? As pessoas iam presencialmente e não era muito discutido. Mas hoje em dia eu vejo que o trabalho remoto é uma alternativa e eu acho que veio para ficar até depois do fim da pandemia, né? Para algumas pessoas. Claro que vai voltar presencialmente, mas eu creio que muita coisa, muitas empresas podem continuar através do trabalho remoto, né? E é isso, basicamente. Ok, obrigado, muito obrigado. Samuel quer falar alguma coisa também sobre esse tema? De coisas positivas. Não, eu acho. Eu acho que é uma resposta que ela eu acho que ela é mais individual, assim, coletivamente eu acho difícil a gente. É uma pergunta muito difícil, por isso que eu não estou conseguindo responder tão diretamente. Eu acho que de tudo a gente tira alguma coisa positiva, mesmo de coisas muito ruins. Mesmo que o aprendizado seja de que a gente não é definido por aquele momento ruim. Só que isso não pode ser uma apologia ao momento ruim, claro, né? Por isso que realmente é uma resposta muito difícil de dizer. Eu acho que, apesar de aprendizados, poderia estar sendo bem menos ruim. E que o tanto de ruim que está não justifica os aprendizados que a gente está tirando. Mas eu acho que a gente tira algum aprendizado. Acho que de tudo a gente tira algum aprendizado. Tem um meme que, mas que ele falou de meme, eu vou finalizar minha fala falando de um outro meme. Tem um meme que é assim, valeu o aprendizado, mas preferia ter ficado burra. Eu acho que às vezes eu me sinto um pouco assim. Valeu o aprendizado, mas... Ok, muito obrigado, Samuel. Meus amigos, olha, chegamos ao término, né? Até já estouramos um pouquinho o tempo do programa, mas o papo está gostoso, né? Mas vamos nos encaminhar, assim, para o nosso final. E eu gostaria de fazer uma pergunta, o Wesley pode complementar também, se quiser, é sobre a questão da vocação espiritual, né? Temos aí o Muhammad, o Shai, que é secretário fraterno da Juventude Franciscana, no Rio Grande do Norte, da Paraíba, não é? Francisco é um jovem icônico, né? É um ícone da juventude. Francisco ele não tinha mais que 22 anos quando ele dá aquela virada sensacional na sua vida, né? Abandona a sua família, abandona a sua riqueza, abandona a sua herança, abandona tudo que estava ali cercando e também o aprisionando a um determinado mundo, a um determinado sistema, a uma determinada maneira de lidar com o próximo, e vai realizar a sua missão. Foi algo tão avassalador que a Assis inteira ficou temerosa, né, do que poderia acontecer com aquela vila, com aquele burgo, e principalmente com os jovens de Assis, se fossem segui-lo, se fossem seguir aquele menino louco do Pietro Bernardone, de Bernardone, né? Francisco passou 7 anos sozinho, e nisso aí nós vemos o grande poder de persistência do jovem também, quando ele tem o ideal. Durante 7 anos, Francisco esteve sozinho, reconstruindo lá as capelinhas no entorno de Assis, né? Lá vestido com seu saco de estopa. Só depois de 7 anos, os seus amigos
começaram a despertar. Não, nosso amigo não ficou doido, não. É alguma coisa muito importante que aconteceu com ele. E apareceu o Bernardo de Quintavalle, né, que se juntou a ele, depois outros jovens, outras pessoas, e, enfim, tivemos, no final, a Ordem Franciscana, que permanece até hoje, e tem uma juventude também bem importante, né? Mas a pergunta que eu faço ao Muhammad, e faço também ao Samuel, que é evangelizador espírita, né? É mais fácil hoje seguir a vocação espiritual ou é mais difícil? Nós estamos vivendo num mundo também onde há um destaque muito grande, uma ênfase muito grande aos aspectos laicos da vida. O filme que foi citado, acho que pelo Samuel, né? Ou pelo João Vitor, né? Daquele jovem que seguia 3 caminhos religiosos ao mesmo tempo, é uma sinalização da religiosidade como ela começa a ser praticada no século XXI. Hoje as pessoas estão fazendo uma colagem de doutrinas e preferindo ficar mais livre das estruturas, cultivar a sua espiritualidade, que é algo inerente ao ser humano, e não ficar muito subordinado às estruturas das religiões, não é? Mas, ainda assim, eu acho que parece que mudou uma coisa fundamental. Não sei, vocês é que vão responder. Para vocês que seguem também um caminho espiritual, o Muhammad e o Samuel, como é que vocês veem isso? Está difícil? As pessoas, os outros jovens entendem? O que vocês falam é falar para as paredes, para o vazio? Ou aquilo que vocês dizem tem eco no coração de outros jovens? Para o João, eu vou ter uma outra pergunta daqui a pouco. Bom, quem começa, o Muhammad ou o Samuel? Eu quero começar. Porque enquanto você... Samuel... é o Samuel, peraí, um minutinho. Eu quero começar, Gilmar, porque enquanto você estava falando, eu estava respondendo na minha cabeça, porque esses pontos eu refleti sobre eles muito profundamente nos últimos 2 meses. Mas eu vou responder as 2 coisas, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu acho que, no nível social, a gente vive por motivos sociológicos mesmo, assim, como a nossa sociedade se organizou desde o século XIX, com a forma como a gente organiza o nosso trabalho, nossa cidade e tudo mais. Eu acho a gente teve uma virada no pensamento religioso. A gente enxergava a religião de um ponto de vista, né? E aí agora ele já não faz mais sentido. E eu acho que existe um esvaziamento desse sentido da vida como um todo, na minha visão particular, quando existe esvaziamento desse sentido religioso. Pelo menos para a minha vida, a espiritualidade é muito essencial a redundância, né? É essencial e me acompanha desde sempre, muito profundamente. E eu acho que essa falta justamente demonstra esvaziamento. E, na verdade, até filósofos que não seguiam a tradição espiritual como Nietzsche, por exemplo, falam sobre esse sintoma negativo da sociedade, né? Quando ele fala sobre o niilismo, a falta de sentido de todas as coisas e como isso é uma coisa negativa, né, para a sociedade como um todo. Eu acho que esse esvaziamento ele é muito nocivo, mas de que ele traz novas possibilidades também. E sobre isso, de seguir várias tradições ao mesmo tempo, esses meses eu vim refletindo muito sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa que tentei beber de todas as tradições possíveis. E, ouvindo um podcast, eu ouvi um monge budista falando sobre se nós devemos seguir muitas tradições ou apenas uma tradição. E ele indicava que nós seguíssemos apenas uma tradição espiritual. A gente escolhesse uma tradição, conhecesse, né, as várias tradições, mas a gente escolhesse uma tradição e seguisse ela, porque a vida é muito curta. E o caminho que a gente está percorrendo busca o mesmo fim. A mudança vai ser a forma como a gente vai percorrer até chegar a esse mesmo fim. E aí ele indicava que você seguisse um só caminho. E eu parei para pensar, isso foi uma mudança de paradigma muito grande para minha cabeça.
porque eu parei para refletir o que é que, se tirasse todas as outras coisas, ainda permaneceria verdade. Que tradição seria essa que faz muito sentido para mim? E aí não é que eu, por exemplo, parei de meditar, que é uma prática budista, não faria sentido, né? Mas eu entendo agora que a meditação é uma das coisas que o budismo é uma prática específica, não é seguir uma tradição. Mas ela está presente em todas as tradições. Viu? Sim. Presente em todas as tradições. Sim. Não, eu talvez eu tenha falado do budismo especificamente, porque aquele jeito específico de fazer a meditação. Sim. Com a mãozinha, sentadinho daquele jeito. Com os mudras. Isso. Mas que a tradição... E aí eu comecei a me dedicar mais especificamente ao espiritismo, e isso foi uma mudança muito grande e muito importante para mim. Não de negar as outras tradições de forma alguma, como eu estou falando, mas de escolher aquela que para mim fazia mais sentido. E eu comecei a estudar com mais profundidade, e para mim é muito... Na verdade, não é muito importante, é essencial. Eu não sei como eu estaria aqui agora, como eu conseguiria viver, levar a minha vida sem... realmente uma coisa muito séria e muito forte para mim, que eu não conseguiria realmente viver sem, assim, eu já teria desistido, talvez, de continuar. Muitos momentos em que eu pensei em desistir de continuar vivendo, foi justamente essa tradição e essa certeza, essa fé, que me fizeram continuar vivendo, acreditando no amanhã. É isso. Desculpa ter me alongado, mas é que realmente... Não, você foi preciso. Muito obrigado. Eu também compreendo o que você falou, realmente, algumas pessoas defendem, né, que você escolha um caminho. Para você atuar, para você agir sob a inspiração espiritual, você escolhe um caminho, senão você dispersa a energia. Isso não significa que você vai se fechar apenas neste caminho. Você pode estar aberto à pluralidade, você pode interagir com outros caminhos, você pode adicionar algumas coisas à sua própria experiência, mas é realmente importante quando a gente escolhe um caminho para concentrar a nossa ação, concentrar a nossa energia, né? Bom, mas esse é apenas um adendo, foi muito boa, excelente a sua observação. Você queria falar algo mais? Pode falar. Uma coisinha, só um adendo breve sobre se os jovens estão escutando ou não. Eu acho que sim, mas não com as mesmas roupagens antigas. Eu acho que sim, os jovens estão escutando, eu acho que toda a sociedade, na verdade, está escutando mais sobre espiritualidade. Eu não sou pessimista nesse ponto. Eu não acho que as pessoas estão se tornando mais materialistas. Na verdade, eu acho que a gente está vivendo na fase em que o materialismo está mostrando suas falências maiores. Eu acho que sim, eu acho que os jovens estão ouvindo e falando e pensando mais sobre, mas não com os mesmos nomes e com as mesmas roupagens de antigamente. Eu acho que a forma está mudando, e eu acho que é interessante que ela mude, mas eu vejo e acredito que as pessoas estão bem mais abertas, justamente por causa dessa falência, desse materialismo. Ok, muito obrigado mais uma vez, caríssimo Samuel. E o nosso Muhammad Oshai? Eu fiquei aqui pensando, ainda precisa falar de alguma coisa depois que o Samuel, porque Samuel nos brindou muito com sua fala, principalmente nesse sentido, que algo que ele falou que ecoou bastante, que é a palavra sentido, né? Que é algo que eu acho que desde que o mundo é mundo, e que é uma sede eterna do ser humano, é esse sentido. É buscar um sentido, seja ele qual for, mas é buscar um sentido. E aí, relembrando toda a nossa conversa já dessa noite, quando a gente falava lá entre as diferenças entre gerações, me vem muito à mente como é que os nossos pais, os nossos avós buscavam esse sentido. Se era estruturando a família, se era tendo sua casinha, seu carro e tudo mais. Onde é que eles alocavam as suas energias para buscar sentido? E a gente vê que assim, hoje em dia, a gente tem essa sede, como o Samuel bem falou, a gente continua com essa sede de uma espiritualidade. Como você falou, João, que é algo muito, muito interno nosso, muito, né? É muito presente nosso,
de continuar buscando essa espiritualidade, de continuar buscando e desejando cada vez mais isso. Foi isso que o Francisco fez justamente lá em Assis e que perpetuou tanto tempo, né? Toda essa força dele. Então, eu creio que aí, assim, eu comungo muito da ideia do Samuel, que as pessoas se cansaram daquelas roupas, né? Daquilo que era apresentado antes. Mas, ainda assim, a essência, que é uma conexão espiritual, é você se conectar com o divino, com a divindade, da forma que ela for, isso permanece muito, né? E isso, da forma que você for fazer, tem outro fator que é a vivência comunitária. Eu creio que a forma que nós, seres humanos, também realizamos essa experiência de espiritualidade é uma experiência comunitária. Claro que cada um tem a sua experiência individual, seu relacionamento com o sagrado de forma individual, mas ele se manifesta em comunidade. É em comunidade que ele se concretiza. E é isso que Francisco acreditava, é isso que nós, enquanto franciscanos, acreditamos na experiência de vida em fraternidade. Então, eu creio que, assim, os jovens, eles querem realmente, e aí é totalmente como o Samuel disse, eles querem ouvir, aumenta-se a necessidade de uma experiência, de momentos que tem essa experiência religiosa, que é uma experiência de espiritualidade, não necessariamente religiosa, e que ela realmente preencha, né? Ela, assim, ela não seja apenas uma transmissão de conteúdo, como foi a catequese lá dos tempos dos índios e tudo mais, algo mais dogmático, mas que ela vá lá mesmo no cerne de cada um de nós. Então, quando a gente consegue realmente concretizar isso, fazer com que isso, viver acima de tudo, e concretizar esse anúncio, eu creio que ele realmente encontra terra fértil. Muitíssimo obrigado. Nossa, o que vocês dois falaram agora, Samuel e Muhammad, né? Foi fundo, viu? Tocou assim no centro da questão, né? Eu até perguntaria, antes de falar com o João Vitor, perguntaria ao Wesley. Wesley, você tem algo a dizer, tem algo a perguntar aos rapazes? Muito bom. Eu pensei aqui só num desafio, uma provocação. Estava lembrando do Antônio Abujanra no programa Provocações, e ele geralmente termina perguntando, meus amigos, o que é a vida? No mais, gratidão. Muito obrigado. O que é a vida, então? Quem souber a resposta exata, manda para mim. Ok. Então, João Vitor, vamos lá. Eu te pergunto o seguinte: você, não sei, você não me foi apresentado como um jovem que está participando de alguma organização, de algum grupo espiritual, tal, mas você tem uma participação social, né, muito, muito importante, muito interessante. Está ligado ao grupo Casarão de Poesia. Nos fala até um pouquinho sobre o que é o Casarão de Poesia, que eu acho que já beneficiou muitos jovens, através da arte também. Eu acho que a arte é a espiritualidade, é a expressão da espiritualidade, ok? E através da espiritualidade, realmente, nós podemos transcender essa visão mais horizontal, né? Podemos ver além, podemos ampliar o nosso horizonte, né? Me fala um pouco sobre essa tua experiência, que é uma experiência em comunidade também, João Vitor. Então, João Marcos, não foi apresentado com essa parte da religião, né, espiritual, mas só como adendo. Eu sou católico e gostei muito da discussão anterior com vocês dois, massa, e fico feliz de estar falando mais sobre essa parte social, né? Visto que eu estou inserido há muito tempo nessa parte, e creio que eu tenho muita contribuição para falar. Então, para começar, falando sobre o Casarão de Poesia, né? Inclusive, eu fui convidado pela própria organização do Casarão, junto com Wesley, Yara e Alan, que foi meu professor, para falar um pouco sobre o Casarão de Poesia, né? Falar sobre como a arte influenciou minha vida. E a arte influenciando minha vida está diretamente relacionado com o Casarão, né? Eu comecei na arte
antes do casarão, eu comecei na arte e no teatro. Na escola onde eu participava, eu sempre fui do grupo de teatro, nas peças das crianças. Sempre gostei muito de me expressar através do teatro, da arte. E o casarão de poesia, eu tinha um sonho de aprender a tocar violão, né? Sanfona nem passava pela minha cabeça ainda, mas violão. Então, em 2013 surgiu esse curso lá. Minha mãe, a sorte foi que minha mãe, ela trabalhava do lado da sede do casarão. Então, sempre que tinha alguma coisa, minha mãe me falava. E aí, eu ia no casarão para ler, na maior parte do tempo, porque na minha escola os livros sumiam e eu precisava terminar uma saga. E lá no casarão tinha todos os livros. Então, toda semana, semanalmente, eu ia lá, terminava o livro e ia pegar o outro. Inclusive, foi a saga de Harry Potter. Eu ia lá, pegava um livro, terminava, pegava outro, terminava, terminei a sequência por lá. E aí, fiz o curso de violão em 2013 com o professor Alan, gratuito, né? Aprendi muita coisa, mas acabei deixando o violão de lado. Aprendi a tocar violão, mas não tive aquele pique, aí ficou lá de lado. E aí veio o curso de sanfona, né? Eu participei do curso de sanfona, casarão, e poxa, foi amor à primeira vista. E como eu sempre gosto de falar, Jomar, o casarão é uma instituição, uma ONG excepcionalmente importante para a juventude da nossa cidade. Porque não só eu, mas muitos outros jovens, outras crianças puderam aprender no violão, puderam aprender na sanfona, e o casarão nunca cobrou. Ele só estendeu a mão, entendeu? Então o casarão, ele chega para você e te estende a mão, te mostra a oportunidade. Ele não só diz, ó, tem ali e tal, não. Ele vem aqui na sua mão e fala, ó, venha participar conosco, faça parte disso aqui, ó, cante com a gente. Então, eu me sentia muito chamado, entendeu? Porque eu era chamado mesmo. Eu me sentia à vontade naquele ambiente. Me sentia à vontade para me expressar ali. Por isso, eu reitero que o Casarão continua sendo uma ONG extremamente importante para a cidade de Currais Novos. Infelizmente, agora com essa pandemia, os projetos estão parados, mas eu tenho certeza que quando voltar, muito mais vidas serão transformadas pelo que o Casarão fez. Quantas pessoas já não, ao invés de estar, sei lá, sem fazer nada em casa, sem ter um contato cultural, podiam passar tardes lá aprendendo a tocar violão, aprendendo um instrumento, aprendendo músicas, aprendendo o que é a música da nossa terra, conhecendo outros artistas, entendeu? Quantas vidas já não foram transformadas por isso? Inclusive a minha, né? E na outra live com o Wesley também, o que eu falei, o Casarão não mudou o que eu já tinha. Ele complementou de forma magnífica o que eu já tinha. Eu vim para o Casarão com a carga cultural do que eu aprendi dos meus pais. E o Casarão me deu outra carga cultural que eu adicionei a que eu já tinha. Por isso sou muito grato. Entendeu? O Casarão, ele acrescenta. Então, o que eu aprendi lá não substituiu o que eu já pensava, não mudou minha forma de pensar numa forma de evolução, né? Mas, em sua maioria, acrescentou ao paladar cultural que eu já tinha, né? Então, eu vinha de uma cultura por exemplo, meus cantores favoritos era Luiz Gonzaga. E lá no Casarão eu aprendi muito Gonzaga que eu não conhecia. E, inclusive, fiquei muito feliz por causa disso. Teve o projeto da Orquestra Sanfônica, foi quando eu comecei a levar a sanfona para casa, e aí aprendi a tocar de verdade, e até hoje sou sanfoneiro, né? Minha vida foi mudada naquele curso. Porque hoje todo mundo me conhece assim, eu vou lá, sabe quem é João? Que João? Aquele que toca sanfona. Ah, eu sei quem é. Então eu sou conhecido aqui em Currais Novos do João que toca sanfona, né? Aquele altão que toca sanfona, pronto. Sou eu. Então, isso aí eu só posso dever ao Casarão, né? E trazendo para um âmbito mais geral, a cultura em geral, como é importante, né? Eu estou falando aqui desse meu relato, que foi um relato que eu considero muito importante e me acrescentou muita coisa. Porém, existem relatos de pessoas que puderam, até não passaram pelo Casarão, mas que tiveram contato também
com a cultura, relatos de pessoas que podem ter saído da fome, pessoas que podem ter saído de um ambiente de drogas, de um ambiente familiar conturbado, para se encontrar na arte, se encontrar no teatro, se encontrar na música, entendeu? E fazer parte de uma coisa que só tem a acrescentar, que é a cultura, né? Aquela frase dos Titãs, que inclusive eu aprendi no Casarão: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Sem arte, a vida não tem sentido. Tem até uma outra frase de um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Eu até esqueci alguns trechos da frase, mas é basicamente assim: matemática, física, engenharia são todos essenciais à vida, mas poesia, arte, música são as coisas pelas quais vale a pena viver. Senão, o que seria a gente, né? Várias máquinas humanas vivendo, comendo, trabalhando, e o que mais? O que é que tem mais além disso? Porque quando a gente está indo para casa, quando a gente está indo trabalhar, a gente pensa no música, quer ver um filme, depois a gente vê uma árvore e pensa como ela é bonita, como ela ficaria bonita num desenho. Você vê o pôr do sol e vê o Criador, ou então vê outras formas de perspectiva. E tudo isso só advém da arte, só advém da cultura. Por isso que é tão importante, é essencial à vida, né? E termino minha frase agradecendo mais uma vez por ter tido essa oportunidade de me encontrar com a cultura através da música, principalmente, no Casarão de Poesia. Então é isso. Muito obrigado, João. Belos depoimentos finais, né? Do Muhammad, do Samuel, do João Vitor. Espero que as palavras de vocês inspirem outros jovens, né? Inspirem também adultos, não é? Isso mesmo, o Wesley merece aplausos, né? E que vocês possam seguir adiante no caminho, na trilha que vocês estão desbravando, beneficiando a muitos, porque nós temos que compartilhar aquilo que é bom, que acontece em nossas vidas. Bom, meus amigos, chegamos ao final. Olha, esse programa sempre termina com uma meditação de 4 minutos, mas hoje, como estamos aqui com um grupo de jovens, e jovens muito cabeça, né? E jovens muito bons em arte também, se vocês quiserem terminar com um número de arte, fiquem tranquilos, eu suspendo a meditação, ok? A meditação fica para o próximo programa, já que a gente tem aqui no SAPES o nosso Círculo de Silêncio e Paz, que é todo dia às 5h30, meditação aí para o pessoal, né? Então, se o Samuel tiver alguma coisa, se o João Vitor quiser puxar a sanfona agora e tocar alguma coisa, tiver aí ao lado, né? Que a gente realmente chegamos ao final, viu? Eu posso fazer uma recitação. João Vitor. Não, João Vitor não. Pronto, já foi para a tela aí, fala aí, Samuel, depois eu posso falar. Diga. Eu posso fazer uma recitação. Eu, Samuel, posso fazer uma recitação. De Alta de Souza. Vamos lá. Só um instante. Eu tô com medo de recitar de cabeça, porque eu tô com medo de não lembrar dela toda. Mas eu vou tentar o meu máximo. Só um instante. Alguém que espera o amor estrada fora. Seja o dia translúcido ou cinzento. Não te detenhas a sombra e o sofrimento nas empreitadas trilhas de quem chora. Não te detenhas. Vem. O tempo é agora. A quem se arrase ao temporal violento, e o coração ao chão, ao frio e ao vento.
na trilha que se desavora. Vem a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece e consola, alça por chama. O próprio coração fraterno e amigo, esse alguém é Jesus quem te abençoa. Trabalha, segue, esquece e te perdoa. E o Mestre amado seguirá contigo. Ok, muito obrigado. Ok, o João Vitor ia falar. O que é, João Vitor? Então, Você vai também complementar agora? O Samuel começou e você termina, é isso? Isso. Vamos lá. Pretendo recitar uma poesia também. Infelizmente eu não vou poder tocar sanfona ou violão hoje. Mas eu finalizo com uma poesia que eu gosto bastante. Ela chama-se Metade, de Oswaldo Montenegro. E ela diz assim: que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, e a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a última coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que calo. Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que a atenção que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que eu penso, e a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste, e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso, que me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui, mas a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito, e que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, e a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia, mas a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, e a outra metade também. Oswaldo Montenegro. Maravilha, ótimo, excelente, né? Ok, amigos. Olha, Mohamed, eu não citei você aí como para apresentar o número de arte, que você veio aqui como secretário fraterno da Juventude Franciscana, mas eu sei que a turma lá é muito boa em música também. Se você tem algo a apresentar para a gente, aproveite esses segundos finais. João Mar, se eu tivesse, eu ia guardar aqui agora, depois dessas duas apresentações. Eu nem me atreveria. Então, assim, eu deixei. O que foi apresentado foi muito significativo. Muito boa, sim. Eu concordo com você, Mohamed, na opinião em relação ao João Vitor e ao Samuel. Então, meus amigos, chegamos ao final. Não vamos fazer hoje a nossa meditação de 4 minutos. Né? Agradeço do fundo do coração ao nosso Wesley Gama. Diga aí, Wesley, qual é a sua mensagem final? Só dizer que eu vou dormir muito bem hoje, depois desse momento ameno, dessa noite agradável com vocês, viu? Obrigadão mesmo. Obrigado. Então, obrigado ao João Vitor, obrigado ao Samuel Guerra, obrigado ao Mohamed Oshai, pela presença carinhosa, obrigado aos irmãos, aos amigos que estiveram ali o tempo inteiro no nosso chat, né? Veja aí, olha, as últimas mensagens, a gente tem que colocar, né? Sempre a turma aí aplaudindo a atuação dos nossos amigos, né? Eu esperava mais jovens na bancada de bate-papo hoje, né? Mas eu quero dizer que essa live, no momento da realização dela, ela sempre tem um grupo muito pequeno.
devido ao horário e tal. E depois, na madrugada, nos dias seguintes, vão sendo acrescentadas outras pessoas. Podem partilhar com seus amigos também, se quiserem. Então, muito obrigado por tudo, por esta noite maravilhosa. Que o Senhor de Francisco nos abençoe e nos guarde. Fiquem off só um pouquinho.